Quero que você leia comigo. Provérbios 3, versículos 9 e 10 diz: honre o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda. E os seus celeiros ficarão completamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Esse vai ser o meu ponto de partida para hoje também. Mas, quando o texto começa dizendo honre ao Senhor com seus bens, nós precisamos fazer uma distinção aqui de propósito e consequência. A maior parte da minha vida eu vi pregadores lendo o texto de Provérbios para dizer, olha, quando você oferta, Deus vai te abençoar, o celeiro vai encher, o lagar vai transbordar. E é verdade, está na Bíblia. Mas esse não é o propósito. Isso é só o efeito colateral. O propósito é honre o Senhor. Se há algo que nós precisamos entender, que Deus quer nos ensinar, nos conduzir, nos levar a praticar, se chama honra. Qual a definição de honra? O verbo honrar significa distinguir, fazer distinção. Basicamente, quando Deus pediu que nós o honrássemos, Ele não tem necessidade alguma. Em Atos 17, quando Paulo prega em Atenas, lá no Areópago, ele diz que Deus não é servido por mãos humanas como se precisasse de coisa alguma. Deus não tem necessidade nenhuma, Ele é completo e absoluto em si mesmo. Deus não precisa de honra, Deus não é carente, Deus não tem nenhum problema de autoestima. A honra é um efeito regulador na nossa vida e não uma necessidade dele. Agora, nós precisamos entender por que Deus pediu honra. Porque, na verdade, Deus nunca quis as ofertas. Seja olhando aqui em Provérbios, a Bíblia está pedindo a honra. E o resultado de o honrarmos com os bens é que seremos abençoados depois. Em Malaquias, lá no capítulo 1, no verso 6, a Bíblia diz, o filho honra o pai e o servo honra ao seu senhor. E aí Deus protesta a nação de Israel e diz, se eu sou o pai, cadê minha honra? Se eu sou senhor, cadê o respeito para comigo? E Deus começa a cobrar honra. Deus não está cobrando oferta. Aliás, quando você olha o texto, Deus se posiciona e diz que eles estavam desprezando o seu nome, porque eles estavam trazendo um tipo de oferta que, em vez de honrar, desonrava a Deus. Deus chega a dizer por meio do profeta, apresenta isso para o teu governador, tenta fazer uma média com ele, entregando para ele o que você está trazendo para mim, para ver se isso vai te promover ou te prejudicar. E aí Deus faz declarações, com tais ofertas das vossas mãos, aceitaria ele a vossa pessoa? Para mim, o ponto alto do protesto divino é Malaquias 1:10. Quando o Senhor diz, quem der houvesse entre vocês, quem fechasse as portas. Está falando das portas do templo. Deus diz, para que não se acendesse em vão o fogo do meu altar. Sabe o que Deus está dizendo? Ele diz, se você não vai entregar honra, não precisa dar nada. Aquele povo estava ofertando. E o que eles ofertavam, custavam, na perspectiva monetária e financeira. Mas Deus está dizendo, se isso não vai expressar honra, fecha a porta, acaba com o culto, parou a brincadeira. O que Deus está dizendo, ofertar sem honra não cumpre o propósito, não é isso que eu quero. Não é o que eu pedi de vocês. Então, a mentalidade que precisa existir no nosso coração é que, ainda que seja por meio dos nossos bens, das nossas finanças, o que Deus espera é honra. Se nós não entendemos isso, é melhor fechar a porta e parar a brincadeira. Então, quando nós entendemos o que Deus quer, nós começamos a compreender, na verdade, que se trata muito mais, em primeiro lugar, de uma atitude do coração, do que necessariamente apenas algo que nós fazemos. A segunda coisa que eu destaquei aqui na época foi a pergunta, por que honrar com os bens? Não é a única forma de honrar Deus. Então o livro de Hebreus fala a respeito de sacrifícios de louvor, que são fruto de lábios que confessam seu nome. O próprio Jesus, citando o profeta Isaías, diz, esse povo me honra com os lábios. Então, agora há pouco, enquanto adorávamos, nós estávamos honrando ao Senhor com os lábios. Mas parece que nenhuma outra área de expressão de honra Deus foi tão incisivo e direto, como quando ele pediu honra com os bens. Então a pergunta é, por que honrar com os bens? E algo que nós precisamos entender é que o dinheiro em si não é necessariamente um problema. Outro dia um irmão me disse, pastor, já dizia a Sagrada Escritura, o dinheiro é a raiz de todos os males. Eu falei, a Bíblia não diz isso. Ele falou, diz. Eu falei, não diz, não diz. Nós ficamos na discussão do diz, não diz. Eu falei, onde é que diz? Ele falou, tem um versículo lá que se o senhor me ajudar a achar, eu falei, eu te ajudo. Aí nós fomos para 1 Timóteo, capítulo 6, versos 9 e 10. Ele falou, está aqui. Eu falei, não, o que está escrito aqui é o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males, não o dinheiro. Ele falou, qual a diferença? Eu falei, a diferença é gigantesca. Porque se o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, você pode não ter dinheiro nenhum, mas pode ter amor ao dinheiro. E além de estar falido, quebrado, lá no sul a gente diz, mais quebrado que arroz terceira, naquele estado se chama a mulher de meu bem, o banco confisca, de tão endividado que está. Eu falei, e ainda, além de não ter grana, você pode ter a raiz de todos os males. Por outro lado, a mesma Bíblia diz, Salmo 62:10, se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Como alguém disse, errado não é o crente ter dinheiro, errado é o dinheiro ter o crente. Uma definição antiga de avareza diz, o avarento não possui as coisas, são as coisas que o possuem. Então Deus não tem problema que você tenha dinheiro, ele tem problema que o dinheiro tenha você.
Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que o problema não é o dinheiro, é a forma errada de relacionar com ele. Então, embora ele em si não seja errado, é um assunto delicado. Tão delicado que em Colossenses 3,5, a Bíblia diz que a avareza é idolatria. Um crente exageradamente apegado a algo material, um ídolo, um falso Deus na sua vida. O assunto é tão delicado que em Mateus 13, na parábola do semeador, quando Jesus disse que uma das sementes caiu entre os espinhos, e a semente figura a palavra de Deus, e diz os espinhos cresceram e a sufocaram. Na hora de interpretar o significado, Jesus chama os espinhos de os cuidados do mundo e a sedução das riquezas. Pense em algo que tem o poder de anular a frutificação da palavra de Deus na sua vida, a sedução das riquezas. Mas para mim o pior está na afirmação de Jesus em Mateus 6, quando ele diz, não podeis servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e às riquezas. A única coisa chamada de um senhor, concorrendo com o senhorio de Deus no coração do homem, é o dinheiro. Ou uma relação errada com ele, não necessariamente o dinheiro em si. Então, quando entendemos isso, a gente não pode mera e simplesmente achar que o assunto é sem importância. Ele é muito mais importante e espiritual do que a maioria de nós imagina. Então, feita essa resenha, que me faz perguntar, porque da outra vez eu precisei de mais de 1 hora para falar tudo, eu quero que a gente, com esse entendimento básico, resumido aqui de honra, que a gente converse sobre uma dessas expressões de honra financeira, que o texto diz aqui, honre o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda. A expressão primícia significa primeiros frutos. Eu quero te apresentar o que eu vou chamar de uma lei espiritual. As primícias eram parte de um modelo de oferta veterotestamentário, do Antigo Testamento. Mas eu não quero tentar mera e simplesmente ressuscitar algo da velha aliança. Eu quero te apresentar uma lei espiritual que transcende a velha aliança e se sustenta na nova, e acredito que nós precisamos entendê-la. Então, a minha conversa essa noite com vocês é a respeito da lei das primícias. Bom, algo que eu tenho percebido andando por esse Brasil todo, na maioria dos estados onde chequei isso, parece que esse comportamento é meio comum. Nessa diversidade, nessa grandeza de território que nós temos diversidade aí de costumes, de culinária, de expressões. Em um lugar a gente come mandioca, no outro é aipim, no outro é macaxeira, né? Mas nesse ambiente de diversidade tem coisas que acabam sendo, né, muito comum à maioria dos brasileiros. Por exemplo, deixa eu fazer uma pergunta aqui, você me sinaliza com a mão. Quantos de vocês já fizeram, ouviram alguém fazer isso numa festa de aniversário, alguém cortar o primeiro pedaço do bolo e querer honrar alguém em especial? Quantos de vocês já viram? Ok, é muito difícil, né, estar num lugar onde a turma diz, nunca ouvimos falar disso. Por que aquele pedaço do bolo é entregue a alguém? Aquele pedaço não é melhor do que o resto do bolo. Mas quando aquela pessoa é servida primeiro, uma mensagem está sendo dada. Todo mundo foi convidado para a festa, já estão no grupo dos especiais, porque tem os que não foram convidados. Mas entre os especiais, tem um mega top supra ultra especial, que é aquele que vai ficar com o primeiro pedaço do bolo. Né? É uma declaração de honra, de distinção. Desde que eu publiquei meu primeiro livro, já há algumas décadas, eu sigo um ritual solene, ele sempre é repetido sem falha. Toda vez que eu recebo das gráficas, né, a primeira remessa, chegam lá as caixas de livro. A primeira caixa que eu abri, o primeiro livro que eu tirar, esse é da minha esposa. Um dia, eu fui buscar os livros na gráfica, tinha que fazer uma viagem, não ia dar tempo de esperar o frete, era caminho, liguei o pessoal, falei, estou passando aí pegar. Quando cheguei, um funcionário que me atendeu, foi lá, me levou onde estavam as caixas, abriu uma, falou, checa, vê se está tudo em ordem, abri, chequei a qualidade, falei, ótimo, estou levando, me traga nota para assinar. E o camarada que me atendeu era crente. Na hora ele falou, desculpa, mas esse aqui já tem dono, tirou da minha mão, como quem disse, esse o senhor vai me dar. Eu tomei de volta, falei, você pode pegar qualquer um de qualquer caixa, menos esse. Ele ficou me olhando, falei, o primeiro que eu abro e pego é sempre da minha esposa. Ele olhou para mim e falou, o senhor quer que ela seja a primeira a ler? Eu falei, meu amigo, além de me ouvir pregar sobre as coisas antes de escrever, ela normalmente já leu o manuscrito, já me ouviu falar disso. Eu falei, duvido que ela vai ler esse negócio de novo, depois de pronto. Ele falou, mas o senhor quer dar o primeiro para ela de lembrança? Eu falei, está numerado? Ele falou, não. Eu falei, se eu der esse, o último da caixa, como lembrança não faz a menor diferença. Ele falou, é mesmo. Então, porque o primeiro é dela. Eu falei, ela sabe que o primeiro é dela. E o que ela gosta não é o livro que ela provavelmente não vai ler. É o troféu emocional de saber que quando eu entrego o primeiro, eu estou dizendo, você é a pessoa mais importante da minha vida. Sem você, sem o seu apoio, meu ministério jamais poderia estar acontecendo. Falei, o que ela gosta não é do livro, é o reconhecimento que o livro expressa. Dá para entender o significado? Quando nós falamos da questão das primícias, não é diferente. Deus não precisa do que nós entregamos.
Assim como o livro não tem muita utilidade para minha esposa, como livro, como literatura, porque normalmente o assunto que ela já ouviu, já leu, ela não precisa daquilo. A mensagem que é comunicada é que é importante. No meu caso, com a minha esposa, é importante que eu diga, é importante que ela ouça. Para Deus, Ele também não tem necessidade de um reconhecimento como primeiro, porque quer você o reconheça primeiro ou não, Ele segue sendo o primeiro. Mas a honra é um efeito regulador no nosso coração. Eu acredito que é isso que nós precisamos entender. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui, ao falar da lei das primícias, embora pareça óbvio, é importante a gente parar e dar atenção a isso, é que Deus tem o primeiro lugar. Você pode repetir isso comigo? Diga, Deus tem o primeiro lugar. Vamos falar com um pouquinho mais de força para ultrapassar a barreira da máscara. Aumenta uns 30% o volume, né? E diz de novo aí comigo, diga, Deus tem o primeiro lugar. Outro dia alguém falou, pastor, esse negócio de repetir é espiritual. Eu falei, não, é didático, é só isso. Só para te ajudar a lembrar os pontos. Alguns têm o hábito de anotar, né? Outros apenas tentam memorizar, isso é só para te ajudar. Bom, certa ocasião perguntaram ao Senhor Jesus, qual é o maior mandamento? Jesus estava diante do grande desafio de torcer a escritura toda da sua época, que era o Velho Testamento até então, e extrair um mandamento, colocando ele acima de todos os demais. Jesus nem titubeou. Ele disparou na hora e disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Ele diz, em segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus está dizendo, você vai amar os outros, você vai se amar. Em segundo lugar, primeiro, Deus. Ponto final. Sabe, esse assunto se repete ao longo das Escrituras. Quando Jesus fala a respeito de discipulado, eu gostaria que você talvez pudesse abrir esse texto e acompanhar comigo. Lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, a Bíblia diz no versículo 25, a respeito de multidões, grandes multidões acompanhando o ministério de Jesus. Então a Bíblia diz que Jesus se volta para eles. E sabe, observe lendo os evangelhos, quase sempre que é uma ênfase em grande multidão, Jesus vem com um ensino que parece ser um filtro. Não é que ele não queira as multidões. A Bíblia diz que Deus deseja que todos se salvem, né? Deus amou o mundo, não amou alguns dentre o mundo. Mas apesar desse anseio, é como se Jesus estivesse olhando e dizendo, eu acho que eles não entenderam bem o que está envolvido no processo. Então ele queria se certificar disso. Verso 26, ele diz assim, se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ele não disse que é ser discípulo meia boca de segunda categoria, ele disse não pode ser. Para ser discípulo dele tem que amá-lo mais do que as coisas que você mais ama nessa vida. Aí ele diz assim, e quem não tomar sua cruz, que fala de autonegação, de morte para si, e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Depois disso, a partir do verso 28 até o 31, ele na verdade, até o 32, ele entra com duas parábolas. Na primeira ele diz, se alguém vai construir uma torre, tem que primeiro sentar e calcular quanto custa, para ver se pode terminar. Porque se começar o projeto e não puder terminar, vão zombar dele. Ele dá um segundo exemplo. Ele diz, se um rei vai sair em guerra contra outro rei, tem que sentar e calcular se ele pode levar essa guerra até o fim. Senão é melhor mandar embaixadores pedir condições de paz. Do que é que Jesus está falando? Princípio de administração, orçamentário. Ninguém entra num projeto se não calcular primeiro se pode ir até o fim. Senão é melhor não começar. Então Jesus está dizendo, vocês querem ser meu discípulo? Senta, bota na ponta do lápis, calcula quanto custa. Porque se você acha que não vai até o fim, é melhor nem começar. E aí no 33 ele arremata, assim pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Ou seja, nunca foi apresentado um evangelho onde Deus não fosse o centro, né? Onde ele não fosse o primeiro. Em Mateus 6,33, você conhece o texto clássico, Jesus diz, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça. E ele disse, e o resto, as demais coisas, vos serão acrescentadas. Nós precisamos entender um princípio, Deus tem o primeiro lugar. Se você reconhecer ou não reconhecer isso, não muda para Deus, mas muda terrivelmente para você. Se você reconhece ou não reconhece. A Bíblia nos apresenta a queda de Satanás. Jesus no Evangelho de Lucas diz, eu vi Satanás cair do céu. A Bíblia fala da queda de Satanás. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo, e ele fala a respeito do pecado de Satanás e aponta como sendo a questão do orgulho, ali em 1 Timóteo 3. Da onde Paulo tirou essa informação? Além de qualquer possível revelação adicional direta que ele tenha recebido do Senhor, Isaías 14, Ezequiel 28, nos mostra o pecado de Satanás.
né? Nós temos algumas profecias que a gente chama de dupla referência. Em algum momento, Deus não está falando nem só com o príncipe de Babilônia, nem só com o rei de Tiro, né? Em Ezequiel 28, ele usa a expressão: tu eras querubim da guarda ungido, estavas no Éden, né? Impossível que o cara com quem ele está falando caiba ali. Isso nós chamamos de dupla referência. Mas a Bíblia diz que o coração dele se encheu, se exaltou, que ele quis tomar o primeiro lugar. E o primeiro lugar nunca foi negociável. O que é que aconteceu? O prejuízo foi dele. O primeiro lugar de Deus nunca será arranhado no seu trono e governo do universo, mas pode ser na nossa vida. E Satanás, que não conseguiu tirar o primeiro lugar de Deus para si, tenta roubá-lo do coração dos homens até hoje. Então nós precisamos entender que talvez a grande disputa envolvendo o Evangelho não é se ouvimos ou não ouvimos a palavra, é se nós damos a Deus o lugar devido que lhe pertence ou não. Então, quando nós começamos a entender essa ideia, talvez a gente consiga olhar para a oferta de primícias, que vem desde os primórdios da humanidade, como uma espécie de encenação alegórica, como uma espécie de lembrete de que o primeiro lugar pertence a Deus. Uma verdade que tem que ser não apenas entendida, uma verdade que tem uma tecla na qual a gente tem que bater, uma verdade da qual nós precisamos aprofundar a nossa consciência, né? E Deus, depois, na lei de Moisés, estabelece todo um padrão a respeito das primícias. Nós temos a projeção de uma lei espiritual mesmo no Novo Testamento, como vamos apresentar, mas é importante que a gente entenda que tudo que vamos falar tem que canalizar numa só direção. Deus tem o primeiro. Em segundo lugar, eu queria apresentar assim, um overview, uma visão geral das primícias na Bíblia, né? Porque às vezes tem gente que nem sabe o que é. Né? Pastor, o que é primícia? A palavra primícia significa primeiros frutos. Basicamente, esse é o significado. Então, quando estamos falando das primícias, estamos falando dos primeiros frutos. Honra o Senhor com os teus bens e os primeiros frutos, né? Os primeiros ganhos. Basicamente, Deus estava dizendo: eu não quero apenas que vocês, né, supram as necessidades do reino com investimento material. Deus está dizendo: eu quero que vocês me coloquem à frente, em primeiro lugar. E acredito que o ponto de partida para a gente avaliar primícias, antes de Deus regulamentar isso como lei, a partir de Moisés, né, para todo o seu povo, é o primeiro registro de uma oferta que nós temos na Bíblia em Gênesis 4, que é o episódio que retrata a oferta tanto de Caim como de Abel. Essa é a primeira menção de oferta que nós temos na Bíblia. E nós temos informações muito interessantes nesse texto. Então, se você quiser me acompanhar, eu vou ler na Nova Almeida atualizada, Gênesis 4, eu vou ler de 1 a 7. O texto sagrado diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ela disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim e da sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Algumas coisas. Em primeiro lugar, eu afirmei antes, recapitulando a mensagem de honra, a de dezembro do ano passado, dizendo que Deus não está interessado na sua oferta e sim na honra. Se Deus estivesse interessado na oferta, qualquer oferta deveria agradá-lo. Mas há várias ofertas que Deus não aceitou, que Deus rejeitou. Nós temos gente como Ananias, que em vez de ser abençoado, a Bíblia diz que reteu uma pequena parte, mas deu a maior parte do valor da venda de uma propriedade. Mas Deus nunca esteve interessado na oferta em si. Na verdade, quando Deus se agrada, antes mesmo da oferta, é do ofertante. Malaquias 1,9 diz: com tais ofertas das vossas mãos, aceitaria ele a vossa pessoa. O que está em questão é a pessoa. Então a Bíblia diz: Deus se agradou de Abel, o ofertante, e da sua oferta. Mas não se agradou de Caim, ofertante, e da sua oferta. A pergunta é: por que se agradou de um e de outro não? Já ouvi todo tipo de explicação sobre isso. Algumas achei muito bonitas, se você considerar outros assuntos bíblicos. Quando eu era criança, frequentando a escola bíblica dominical, a geração dos crentes não sabe o que é isso,
né? Mas onde a gente aprendia e estudava a Bíblia para valer. Eu lembro de um dia alguém dizendo, a oferta de Abel foi aceita porque era o sacrifício de um animal, de um cordeiro, que representa o sacrifício de Jesus, porque todos nós só podemos ser aceitos por meio de Cristo. Mas Caim não foi aceito porque ele deu uma oferta do fruto da terra, que era do seu trabalho, ninguém é aceito por obra. Gente, essa mensagem é bonita quando falamos de doutrina de salvação. Mas para começo de conversa, cada um ofereceu o fruto do seu trabalho. A diferença é que a Bíblia diz que enquanto Caim era agricultor, Abel era pastor de ovelhas. Ao entregar um animal, ele está entregando o tipo de ganho do seu trabalho. O outro é entregar vegetais, né? A questão não é que Deus era contra a oferta vegetariana, vegana, né? E só a favor da outra. Cada um deu o fruto do seu trabalho. Aliás, depois, quando Deus regulamenta a lei das primícias, ele vai pedir tanto as primícias do fruto da terra, como ele vai pedir as primícias dos animais. Então, o ponto não é esse. Mas tem alguma coisa? Claro que tem. Em Gênesis 4:7, Deus diz para Caim, se você fizer o que é certo, você vai ser aceito. Mas se não fizer o que é certo, as traduções mais antigas dizem, se procederes bem, mas se não procederes bem. Então a verdade é que um foi aceito porque procedeu bem, o outro não foi aceito porque não procedeu bem. Agora, qual é a definição de proceder bem? O próprio texto mostra. No verso 3, a Bíblia diz, aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Algumas traduções das mais antigas de Almeida diz ao cabo de dias, né? Muitas outras diz ao fim de dias. A verdade, né? Outras já preferiram ao fim de um tempo. A Nova Almeida atualizada diz ao fim de um certo tempo. Por que colocou um certo tempo? Porque a palavra tempo ela não é definida, não é clara ali no original hebraico. Não dá para dizer que está falando de dia, de semana, de mês. É indefinido. Mas o que é certo? Fim. Então Caim deixou Deus para o fim. Agora Abel, a Bíblia diz, trouxe das primícias. Tão logo nasceram as primeiras crias que ele estava apacentando. Tão logo ele teve acesso aos primeiros resultados. Esse camarada pega as primeiras crias e diz, primeiro Deus, eu por último. O que é que Caim fez? Primeiro eu, Deus por último. Essa é a grande diferença. Em Marcos 12, de 41 a 44, a Bíblia fala que Jesus se assenta diante do gasofilaço para ver como as pessoas iriam ofertar. Você consegue imaginar um culto onde alguém fica fiscalizando, fica de olho aí, né? Agora, graças a Deus, a Bíblia não diz que Jesus estava olhando quanto. Normalmente ele observa como, porque o quanto é relativo. 50 reais para um pode ser troco, para outro pode ser a comida da semana, né? O mesmo valor, dependendo da mão de quem, tem um significado completamente diferente, de acordo com o momento, né? Não é nem com a resposta ao longo da vida, às vezes é só o momento. Mas Jesus está olhando como. E seria inocência nossa achar que ele fez isso uma única vez na vida e nunca mais. Ele sempre está de olho no como nós ofertamos. E a Bíblia diz que quem chama a atenção de Jesus é uma viúva pobre, que deu 2 moedinhas, a Bíblia diz 2 leptos, que equivaliam a 1 quadrante. Ou seja, quando eles faziam o câmbio do dinheiro deles, do Império Romano, o quadrante era a menor moeda do Império Romano. Ou seja, essa mulher deu o que, em termos de um valor de uma moeda a ser entregue, o que tinha de menor. Agora, a Bíblia diz que alguns ricos davam grandes quantias. E grandes quantias naquela época não era transferência eletrônica, não era TED, não era Pix, não era cheque. Finado cheque, tem gente que nem sabe o que é cheque. Um dia desse eu falei cheque, alguém perguntou o que é cheque. Eu falei, estou ficando velho mesmo. Para alguém da grande quantia naquela época, gente, era moeda, não tinha cédula. Então você imagina o escândalo, os camaradas virando talvez aquele saco de moeda, aquele negócio tilintando. Não tinha como fazer aquilo de forma discreta. Agora, Jesus chama os discípulos e diz, quem deu mais foi essa mulher. O que Jesus falou não se sustenta se você pensar mais na perspectiva da contabilidade. Porque é óbvio que quem deu mais foi quem deu grandes quantias. Mas o mais para Deus não é do jeito que eu e você avaliamos. Até porque, como eu disse, o quanto é relativo. Jesus não está olhando a quantidade contábil. Ele está olhando quanto coração, quanta honra, quanto amor existe naquilo. Aí Jesus diz assim, os ricos deram do que lhes sobrava. Essa mulher deu tudo que tinha, todo o seu sustento. Quando você para pensar nisso, você vai entender que sobra não honra a Deus. Deus não quer a sua sobra. Aliás, hoje em dia já é difícil fazer sobrar. A maioria não consegue nem fazer sobrar. Dos que fazem sobrar, alguns dizem, sobrou, sobrou, bota Deus no meio. Não sobrou, ele fica fora. O que nós precisamos entender é que o ponto de partida, a cabeça, o tópico do seu orçamento deveria ser Deus. Ele não tem que entrar depois, ele tem que entrar primeiro.
Essa mulher, ela disse, se precisar eu morro de fome antes, eu deixo de comer a última refeição, mas eu vou honrar a Deus. Dá para entender a diferença? Jesus diz, essa sim, porque me colocou em primeiro lugar. Mas o rico deu um monte, Jesus, deu um monte, mas não deu. Porque ele gastou com tudo, se priorizou, se colocou em primeiro lugar, e depois só me deu a sobra. Sobra não é honra. De novo a questão é, Deus ocupa o primeiro lugar ou não? Porque a verdade é que ele não precisa do seu dinheiro. Gente, vamos pensar. Ele disse, se você me honrar, eu te honro com mais. Eu encho seu celeiro, seus lagartos. Ele não precisava do que você tem, vai te dar mais do que você deu. O que é que ele está pedindo? Não é o dinheiro. Ele não precisa do seu dinheiro. Ele também não precisa da sua honra, mas você precisa honrá-lo. E porque ele te quer, ele sabe que se você não aprender isso, você vai ficar distante. Então, há algo poderoso por trás do princípio. Já na primeira menção, né, de oferta na Bíblia, essa mensagem está lá. Agora vamos se estender um pouquinho além. Antes de chegar no tempo em que, por meio de Moisés, Deus regulamentou isso. Quando Deus pede a Abraão que ofereça Isaac, durante muito tempo esse negócio não fazia sentido para mim. A Bíblia diz, Deus provou a Abraão. Um dia eu falei, Deus, o Senhor é onisciente, conhece tudo. O Senhor é presciente, além de conhecer tudo, o Senhor conhece tudo de antemão, antes de acontecer. O Senhor não precisa provar a gente. O Senhor sabe o que está no coração da gente, o Senhor sabe o que a gente vai fazer. Eu falei, será que a lógica é só essa? Alguém disse outro dia, isso para mim foi bem elucidativo, disse que Deus não nos prova para saber quem somos, porque Ele sabe tudo. Ele nos prova para nós sabermos quem somos. Mas muitas vezes a coisa vai além disso também. O que Deus fez com Abraão, ainda que talvez ele não estivesse consciente do que ele fazia, foi que Deus leva Abraão a praticar uma chave poderosa. Oferecer e consagrar a Deus as primícias da sua linhagem. Deus nunca teve o interesse de deixar Abraão sem o seu filho. Abraão cria de certo modo nisso, porque não faz sentido eu prometer o filho para depois arrancar o filho. O livro de Hebreus diz que ele cria que das cinzas Deus podia ressuscitar. No livro de Gênesis, ele fala para os servos que o acompanharam, espere aqui, nós vamos 3 dias adiante. Nós sacrificaremos e voltaremos, ele fala no plural. De alguma forma, ele sabia que Deus tinha algo em mente que ele não entendia, mas é isso que eu amo na fé. A fé entende que Deus está acima de qualquer suspeita e a fé se apoia no caráter de Deus. Então Abraão está lá dizendo, o que quer que seja que o Senhor tem em mente, o trem deve ser bom. Agora, lá na frente, nós vamos entender um pouco melhor o que é que Abraão fez, consciente ou inconsciente. Mas Deus sabia por que levou a fazê-lo. Em Êxodo, no capítulo 4, nos versículos 22 e 23, quando o Senhor aparece a Moisés naquela sarça ardente e o envia ao Egito com a missão de libertar o povo, o Senhor diz assim, diga a Faraó, antes de acontecer qualquer coisa. Moisés está lá ainda no deserto, recebendo a missão, não tem desdobramento nenhum. E Deus diz, leva essa mensagem para o Faraó. Diga a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. E eu digo a você, deixe o meu filho ir para que me adore. Mas se você não quiser deixá-lo ir, eis que eu matarei seu filho, o seu primogênito. Deus está dizendo, Faraó, o negócio não é só entre eu e você. Diz respeito ao meu filho, o seu filho, meu primogênito, seu primogênito. Se você se meter com meu filho, o meu primogênito, eu vou te dizer como essa história termina. E essa é a 10ª praga, quando finalmente, não apenas Faraó, mas os egípcios não suportam mais, diz vaza. Na tradução da Bíblia, na linguagem de hoje, do pastor Luciano Subirá, a versão street, que é mais descolada, diz que eles falaram vaza, nas outras você não vai achar. Quando a coisa culmina é com a morte dos primogênitos, mas Deus já se antecipa e diz, o motivo da nossa conversa é esse. Agora vamos pensar, Deus chamar uma nação inteira de meu filho, meu primogênito. Gente, aquilo era um mar de gente que saiu do Egito. A Bíblia diz que dos homens de 20 anos de idade para cima, alistados no exército, a Bíblia diz que puxavam da espada, eram mais de 600 mil homens de guerra. Se você der para cada um deles uma mulher só, que para a época a média era generosíssima, se der uma mulher só e 3 filhos, que é mais ou menos a média do brasileiro hoje, mas só o Jacó teve 12 e mais Diná, 13. Né? Se você der para cada um deles uma mulher e 3 filhos, então nós multiplicamos cada um desses 600 mil como chefes de família, por famílias de 5, que é uma média baixa. Você já foi para 3 milhões de pessoas. A Bíblia diz no livro de Números que Balaão sobe em 4 montes distintos. Aonde quer que ele suba nos lugares altos. Ele não via o fim do povo, aquilo era um mar de gente. Aí Deus olha essa massa humana e diz, é meu filho, meu primogênito? De onde Deus tirou isso?
Quando Abraão, o patriarca, com quem Deus faz uma aliança, dizendo, é através da sua descendência que eu vou fazer algo, santifica o primeiro, ele acionou algo que tem um poder no reino espiritual, que eu vou explicar daqui a pouco, quando a gente tratar, né, do que é a guarda ou a violação das primícias. Romanos 11:16 diz que se a raiz é santa, os ramos também são. O que significa isso? A raiz é a primeira parte, quando a semente germina, que se forma. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo, se você santifica a primeira parte de algo, você santifica o restante. Quando Abraão entrega o primeiro filho e santifica o primeiro de uma linhagem, ele santifica a linhagem toda. É por isso que Deus pediu que todo mundo santificasse, oferecesse a Deus não só as primícias do trabalho, da terra e dos animais, mas todo o primogênito passou a pertencer a Deus. Depois do episódio da Páscoa, Deus fala para todos os hebreus, todos os filhos primogênitos de vocês estariam mortos se não fosse eu. Deus diz, a partir de agora os primogênitos são meus. Eu resgatei, eles me pertencem. Se você quer criar seu filho primogênito, Deus dizia, você tem que resgatá-lo de mim, porque ele é meu. Então tinha que ter uma oferta de resgate. Não é que o cara ia consagrar, Deus dizia, é meu. Você vem conquistar o direito de criar o filho que é meu. Então Deus criou um entendimento a respeito dessa ideia, que de novo sustentava um princípio. Ao santificar a primeira parte de algo, você santifica o restante daquilo de onde ela foi tirada. As primícias depois, a partir de Moisés, então a gente falou lá de Caim e Abel, passamos por Abraão, agora quando Deus envia Moisés, mas depois que Deus entrega a Moisés a lei, ela então começou a regulamentar algumas coisas. Então, por exemplo, em Êxodo 34, no verso 26, eu acho que é o 26, Deus diz, tragam as primícias dos primeiros frutos da terra à casa do Senhor seu Deus. Então Deus está pedindo primícia do fruto da terra. Mas você vai ver também Deus pedindo as primícias dos animais. Então, por exemplo, quando um animal era impuro para o sacrifício como jumento, então o primogênito, em vez de ser sacrificado, ele tinha que ser ou resgatado, ou Deus diz, ou vocês vão desnucá-lo, vai quebrar o pescoço. Deus está dizendo, mata, mas não usa. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então não importa se fosse dos animais da terra, ou mesmo os primogênitos dos homens. Deus está dizendo, os primeiros frutos são meus. Essa é a visão geral. Quando chegamos em Moisés, na lei, nós temos um texto que é um pouquinho longo, mas eu acho que é importante a gente ler, se não todo, pelo menos uma parte dele. Em Levítico, no capítulo 23, Levítico 23, a partir do versículo 10, eu creio. Isso, Levítico 23, a partir do versículo 10, Deus trata a respeito do assunto das primícias, falando de uma festa e de determinadas cerimônias. O que você lê no Novo Testamento sobre a festa de Pentecostes era a chamada festa da colheita ou a festa das primícias. Levítico 23, a partir do 9, a Bíblia diz, o Senhor disse a Moisés, 10, fale aos filhos de Israel e diga-lhes, quando entrarem na terra que eu lhes dou, e fizerem a colheita, vocês trarão um feixe das primícias da colheita ao sacerdote. O que Deus está falando do feixe? Imagina que naquela época não tinha plantadeira, colheitadeira, nada disso, tudo era manual. Então o camarada entrava, por exemplo, na plantação do trigo, ele abraçava com uma mão o máximo que ele conseguia, com a outra ele tinha foice. Ele cortava, ele amarrava aquele feixe. Esse primeiro ato da colheita se limitava a um feixe, só se colhia um feixe, não fazia mais nada. Ele parava tudo, ele levava o feixe até o sacerdote, né? O texto diz no 11, no 10, vocês trarão o feixe das primícias da colheita ao sacerdote. 11, esse moverá o feixe diante do Senhor para que vocês sejam aceitos. E o 12 diz, o sacerdote moverá o feixe no dia imediato após o sábado. Interessante que no Velho Testamento o dia solene de culto, de festa, era o sábado que era santo ao Senhor. Mas quando o assunto é primícia, Deus diz, não, esse não é no sábado, esse é depois do sábado. O sábado era o 7º dia. Qual era o dia depois do sábado? O primeiro dia da semana. Deus está dizendo primícia, oferta do primeiro, no primeiro dia, não no último da semana. Aí eles ofereciam isso. Se você ler depois o texto, você vai ver os detalhes de como era a oferta. Verso 14. Vocês não deverão comer pão, nem trigo torrado, nem espigas de trigo verdes, até o dia em que vocês trouxerem a oferta ao seu Deus. Esse é um estatuto perpétuo durante as gerações de vocês, onde quer que morarem. Então Deus está dizendo, ninguém come nada enquanto não trouxer a oferta. O que você comeu, o que você está entregando para Deus não é mais primeiro fruto. Primeiro fruto é o que você comeu. Para ser primeiro, Deus diz, ninguém come nada. A primeira parte vai direto para Deus.
depois vocês comem. Deus está dizendo, essa é a ordem. Era cultivar uma consciência de que o primeiro lugar pertence a Deus. Depois ele diz, isso é um estatuto perpétuo durante as gerações de vocês. Tudo o que mesmo na velha aliança é chamado de estatuto perpétuo, mesmo que não seja praticado de forma literal hoje, no mínimo se estende através de uma lei espiritual. Circuncisão é chamado de estatuto perpétuo. No Novo Testamento, nós vemos o evangelho sendo pregado aos gentios. Paulo se posiciona de forma ferrenha contra a circuncisão literal dos gentios. Em Romanos 2, ele fala da circuncisão no coração. Aos Colossenses, ele fala da circuncisão do batismo. O ato literal não segue mais, mas a lei espiritual, ela continua. No Velho Testamento, por exemplo, a oferta de incenso é chamada de estatuto perpétuo. No Novo Testamento, não existe mais oferta de incenso literal na igreja do livro de Atos. Até porque no ano 70 depois de Cristo, Tito, general romano, invade e destrói Jerusalém e o templo, e nunca mais houve a oferta de incenso nos moldes como eles praticavam. Mas o livro de Apocalipse diz que o incenso são as orações dos santos. E toda a tipologia da oferta de incenso, você percebe que ela é uma alusão profética à vida de oração, e a lei espiritual continua. Eu sei que quando falamos de primícias, tem muitas verdades aqui que se cumpriram. Quando você olha Cristo dizendo, eu não vim revogar a lei, está dizendo, eu não vim apenas parar o rito. E diz, eu vim cumprir. O cumprir não é só obedecer, mas é cumprir a tipologia profética dela. Jesus diz em João 5,39, examinais as escrituras, são elas que testificam de mim. Tudo, na teologia nós chamamos isso de convergência bíblica. Tudo na Bíblia aponta para Jesus. Aí, por exemplo, Deus diz no verso 15, contem 7 semanas a partir do dia imediatamente após o sábado, o dia que foi oferecido o primeiro feixe. A partir do dia em que trouxerem o feixe da oferta movida, deverão ser semanas inteiras, 7 semanas. Até o dia que vem depois do 7º sábado, contem 50 dias. A palavra Pentecostes significa 50. Então, é a festa dos 50 dias. Primeiro feixe, eu vou lá e entrego no primeiro domingo. Aí eu conto mais 7 semanas. Segunda, terça, a partir do domingo. Sábado, 7º dia, 1 semana. Segunda semana, fecha no sábado. Terceira semana, fecha no... A 7ª semana, o dia de número 49, sábado. Deus diz, no domingo, o dia depois do sábado, 50. Nova oferta. Então, de novo, era o primeiro dia da semana. O que é que acontecia nessa nova oferta? Deus diz, apresentem nova oferta de cereais ao Senhor. De onde estiverem morando, tragam 2 pães para serem movidos diante do Senhor. Paulo diz em Romanos 11:16, se as primícias são santas, a massa também é. O que está falando da massa? Se as primícias do primeiro domingo são santas, a massa trazida 50 dias depois também foi santificada. Assim como quando ele disse, a raiz é santa, os ramos também são. Quando você olha essa tipologia da festa deles, além de celebrarem a bênção de Deus, entender que eles não edificavam apenas com o seu esforço. Em Deuteronômio 8, Deus diz, quando vocês entrarem na terra de Canaã, na terra prometida, que o coração de vocês não se orgulhe, que vocês não digam, o meu braço me proporcionou essas coisas. O Senhor diz, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá o poder de adquirir riqueza. Além de Deus criar neles essa mentalidade, né, de que inútil será levantar cedo, dormir tarde, comer o pão de dores, porque aos seus amados Deus dá enquanto dorme, a ideia de primícias, e não só de gratidão ao Senhor, também cultivava essa visão de Deus em primeiro lugar. Você pega a tipologia, quando foi que Cristo ressuscitou? O dia depois do sábado. Ele é chamado em 1 Coríntios 15 de as primícias dos que dormem. Aí você conta na Bíblia 50 dias depois da ressurreição de Jesus, que de novo vai dar num domingo, a festa de Pentecostes, porque ele ressuscitou na Páscoa. Então essa conta não fura. Quando chega o dia de Pentecostes, 50 dias depois, o Espírito Santo é derramado e agora se levanta a igreja, que em Hebreus é chamada a igreja dos primogênitos arrolados no céu. Toda a tipologia bíblica vai ter convergência naquilo que se cumpriu. Mas particularmente, eu não creio que a oferta de primícias falava só disso. Ao mesmo tempo que projetava figuras se cumpriram, nós vamos entender uma lei espiritual que Deus trata de forma séria. Paulo aborda o assunto em Romanos 11, escrevendo aos romanos. Ele não está escrevendo só a judeus convertidos que moram em Roma. Quando você pega o capítulo 16 da Epístola aos Romanos e olha o nome da turma, a maioria dos nomes não são nomes de judeus. Né? Algo que a gente não pode ignorar, eles pegam esses princípios. Paulo é um cara que defende a não continuidade da prática literal da lei, mas ele estende verdades dessas leis para a igreja dos gentios. O livro do Apocalipse fala dos 144 mil como as primícias para Deus e para o Cordeiro. Paulo fala de uma família que são as primícias da Caia, quando ele escreve, né, aos Coríntios, que ele está falando dos primeiros frutos, dos primeiros convertidos. A ideia ainda continuava, ainda que a prática da oferta não seguisse de forma literal. Esse é o quadro geral que agora nos ajuda a tirar algumas aplicações. Terceiro e último lugar,
Eu preciso que vocês me ouçam bem depressa para caber tudo no tempo que resta. Em em Josué, no capítulo 6, no versículo 18, o anjo do Senhor aparece a Josué. Toda vez que a Bíblia fala o, artigo definido, e não um anjo, artigo indefinido, o que nós temos é o que na teologia chamamos de uma teofania, uma aparição, uma manifestação do próprio Deus. Eu não tenho tempo para discutir o assunto, mas o nome de Deus, a pessoa e a revelação de Deus sempre é apresentada, né? Coisas que são atribuídas somente a Deus, desde ações, nome e caráter, estão sempre envolvidos. E esse comandante dos exércitos do Senhor, muitos acreditam ser uma teofania, uma aparição do próprio Cristo, dá orientações a Josué a respeito de como lidar com a cidade de Jericó. Josué 6,18 diz: quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que depois de as terem condenado, vocês as tomem para si. Nesse caso, tornariam maldito o arraial de Israel e trariam confusão a ele. Uma orientação é dada e eu e você precisamos pensar em algo interessante, né? Flávio Joséfo, que é talvez como historiador dos hebreus, a maior fonte fidedigna de história que os hebreus, né, reconhecem depois da Bíblia, ele apresenta, contando nos seus dias a história, que nenhum dos hebreus teve dúvida de o que estava por trás daquela questão era a lei das primícias. Porque Jericó era a primeira das cidades de Canaã, a terra prometida que seria conquistada. Interessante que Deus diz no verso 17, a cidade será condenada, ela e tudo que nela houver. Deus diz, somente ficará viva Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Aí, a orientação que Josué recebe e repassa é, quanto a vocês, ele é muito claro nisso, cuidem para não ficar com nada das coisas condenadas, senão vai trazer maldição ao arraial. Eu, quando era criança, aprendi que aquelas coisas todas na cidade, né, eram coisas que aqueles pagãos tinham consagrado aos falsos deuses, que era tudo abominável, que se tocasse o objeto que eles trouxessem a trazer a maldição junto. Gente, não é esse o assunto em questão. No verso 19, Deus diz assim, toda a prata, ouro, utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e não para o seu tesouro. Deus não está dizendo que isso não aproveita. Deus está dizendo, na verdade, tudo que presta é meu e não de vocês. Deus está dizendo, a razão pela qual vocês não podem ficar é porque é meu, não é de vocês. Porque a primeira parte é de Deus. Agora, se você conhece a história, sabe, um camarada chamado Acã, ele fica de olho em barra de ouro, numa capa babilônica. Ele diz, Deus não precisa disso tudo. E realmente Deus não precisava. Quem precisava ter obedecido era ele. O que é que acontece? Depois de uma vitória estrondosa, sobrenatural, que os caras derrubam a muralha no grito. Gente, Joséfo diz que carros puxados por cavalo andavam em cima do muro. Tenta imaginar, não era um muro de um tijolo deitado, que nem nós fazemos hoje. Tenta imaginar esse negócio caindo, uma intervenção sobrenatural daquela. Os caras vendo Deus movendo. Agora, eles têm que batalhar com a cidade, que tem uma população, um exército pequeno, é tudo pequeno, até o nome da cidade, Ai. Josué diz, não vamos nem mobilizar o exército, esse negócio está tão fácil. Vamos mandar só um batalhãozinho que resolve o negócio lá para nós. Israel foge do inimigo, é abatido, é derrotado, é envergonhado, é humilhado. E aí Josué vai tretar com Deus. Por que é que o Senhor fez isso com a gente? O que é que as nações vão dizer? Deus diz, fui eu que mexi no anátema. Fui eu que mexi nas coisas condenadas. E de repente Josué levanta as antenas. O red flag, a bandeira vermelha, diz, espera lá. Deus diz, vocês mexeram no que era para não mexer. É aí que vem a revelação do pecado de Acã. Ele confessa o pecado e só depois de resolverem aquilo é que eles voltam a conquistar as cidades. Gente, o que nós precisamos entender? Deus não está dizendo, Deus está dizendo, eu quero dar uma terra inteira para vocês. Mas vocês têm que me santificar a primeira parte. Porque assim como o primogênito de Abraão, quando você santifica a primeira parte de algo, você santifica o restante daquilo de onde ela foi tirada. Agora, quando você não santifica, quando você diz, isso não é de Deus, é só meu, Deus diz, agora você se vira sozinho, eu estou fora. Vocês não têm minha bênção. Vocês não têm conquista sobrenatural. Enquanto não consertaram aquilo, não voltaram a ter conquistas sobrenaturais. Quem está entendendo? A guarda das primícias também desata a bênção, né? O próprio texto que nós lemos de Provérbios 3, honra o Senhor com os teus bens, se encherão celeiros, né? Transbordarão lagares, mostra isso. Olha o que diz Ezequiel 44, 30. O melhor de todos os primeiros frutos de toda espécie, toda oferta de toda espécie, serão dos sacerdotes. Também a primeira parte do cereal moído vocês darão aos sacerdotes, para que façam repousar a bênção
sobre a casa de vocês. Deus está dizendo, vai desatar algo. Se você me põe em primeiro lugar. Agora, qual é o princípio oposto? Se eu ponho Deus à frente, como Abel fez, me coloco por último, Deus se agrada, benção. Mas se eu ajo como Caim e me ponho à frente, Deus por último, além de desagradá-lo, o princípio é o oposto. Ele vai funcionar de forma inversa. E talvez o melhor retrato disso na Bíblia esteja no livro de Ageu. Ageu capítulo 1. Se você quiser me acompanhar, eu vou começar a ler no versículo 3 ao 6. Ageu 1, de 3 a 6. O texto sagrado diz, por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto esse templo permanece em ruínas? Vamos fazer uma pausa. Deus não tem nenhum problema que você more numa casa boa. O problema é que eles voltaram do exílio de Babilônia, a casa de Deus está destruída, e ninguém está se lixando para a casa de Deus, mas estão investindo em si. Deus está dizendo, é tempo de você estar na boa e a minha casa abandonada, você se colocar à frente e me deixar por último. Verso 5, portanto assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Eu digo, vamos fazer um raio-x da história recente. 6, vocês semearam muito e colheram pouco, comem, mas isso não chega para matar a fome, bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos, põem a roupa, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Traduções mais antigas dizem saquitel furado. Algumas mais modernas dizem saco ou sacola furado. Você pode mudar de saco, saquitel, sacola, vai continuar furado. Esse era o lance. Deus diz, a provisão some, não existe suficiência. Gente, a bênção normalmente não é vista por quanto alguém ganha, mas pela suficiência. Eu tenho visto gente ganhar pouco e ter suficiência. Eu tenho visto gente ganhar muito e estar hipotecada até a alma. Qual é a causa disso tudo? Deus diz no versículo 9, vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando levaram para casa, eu dissipei com sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos, porque meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Deus não tem problema com o que você tem. Tanto que diz, põe meu reino em primeiro, o resto eu te acrescento. O problema é quando você se põe primeiro. Deus diz, aí não dá para eu te abençoar. Aí eu preciso te dar presta atenção. Verso 10, por isso os céus retêm o seu orvalho, a terra não produz seus frutos, fiz vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das vossas mãos. Quando você chega no capítulo 2, no verso 15, Deus diz, agora considerem tudo o que aconteceu desde aquele dia. Desde aquele dia o quê? É o ponto de virada. Quando depois de levarem o chacoalhão, presta atenção. O povo diz, espera aí, fizemos mesmo errado. A gente se colocou primeiro, deixou Deus por último. Vamos colocar Deus à frente. E aí eles começam a reedificar a casa de Deus. O processo todo é liderado por Esdras, você pode ler essa história depois. Mas Deus diz, considerem tudo o que aconteceu desde aquele dia. Diz, antes de vocês terem começado a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor, que agora era priorizar a casa de Deus. Antes daquele tempo, alguém via um monte de trigo esperando encontrar 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 medidas e havia somente 20. E diz, eu vos feri com queimaduras, com ferrugem, com granizo, em tudo o que vocês fizeram, mas não houve entre vocês quem voltasse para mim, diz o Senhor. Gente, mesmo o juízo ainda é uma expressão de misericórdia e uma pedagogia de Deus. Deus está dizendo, eu prefiro que você tenha perdas materiais momentâneas que te acordem, para que você volte para mim. E além de não me perder, eu possa então restituir tudo para você depois. Quando Paulo libera uma palavra e uma sentença de juízo sobre um imoral da igreja de Corinto, ele faz uma declaração muito específica. Ele diz que o corpo seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Ele diz para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Mesmo havendo juízo, aquele camarada talvez no leito de enfermidade, havia expectativa de que houvesse arrependimento para a salvação do espírito. É lógico, o melhor de Deus é que o camarada tenha salvação e saúde em plena obediência, sem brincar ou flertar com o pecado. Mas o que nós não podemos deduzir é que o juízo deixou de acontecer ainda que ele traga uma expressão de misericórdia, de bondade, um chamado ao arrependimento. Mas bom, a parte boa é que eles se arrependeram. Então Deus diz, verso 16, antes daquele tempo, alguém via um monte de trigo esperando encontrar 20 medidas, havia somente 10, vinha ao lagar para tirar 50 medidas, havia somente 20, o verso 17 que nós lemos diz, eu os feri com queimaduras, ferrugem, granizo, em tudo que vocês fizeram, mas não houve entre vocês quem voltasse para mim, diz o Senhor, na época. Agora, 18, por isso,
desde o dia de hoje, Deus dá a data, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor, quando essa turma diz, espera aí, nós vamos para o fim da fila e vamos botar Deus à frente. Deus diz, considerem o seguinte, ainda há sementes no celeiro, além disso, a videira, a figueira, a romanceira, a oliveira não tem dado seus frutos, Deus diz, zerou tudo. E diz, mas de hoje em diante, eu abençoarei vocês. É aqui que o jogo vira e o quadro muda. Nós precisamos entender, gente, a diferença de colocar Deus em primeiro lugar ou de nos colocarmos. Isso vale para tudo. Quando alguém peca, ele está dizendo, o meu prazer é mais importante do que a lei de Deus. Ele se colocou em primeiro lugar, Deus ficou por último. Quando alguém é egoísta e não compartilha o que Deus tem, ele está dizendo, o mais importante sou eu e não a natureza generosa de Deus. Bom, esse assunto é de amanhã, cena dos próximos capítulos. Eu não estou falando mera e simplesmente sobre questões financeiras, mas o Evangelho e os padrões do Reino de Deus, eles precisam ser vividos de forma completa em todas as áreas. Quem está entendendo, diga amém. Então, a lei continua. Ela é vista no Novo Testamento. Em 1 Coríntios 16, Paulo diz, olha, eu vou ordenar a vocês o que eu já ordenei a todas as igrejas da Acaia. Ou seja, não era uma orientação para uma igreja só. E diz, cada um ponha de parte no primeiro dia da semana, conforme a sua prosperidade. De novo, primeiro dia da semana, para que não se façam coletas quando eu chegar. Ele está falando de uma oferta especial, não é aquela que era entregue no culto, era um fundo para abençoar os crentes em necessidade da Judéia, mas ele diz, pega o primeiro dia da semana. Já separa isso, todo primeiro dia da semana, de acordo com a sua prosperidade, vá separando. De alguma forma, nós vemos que eles entendiam que alguns desses princípios, como das primícias, deveriam ser praticados. A Didaquê, que é considerado o catecismo cristão mais antigo, a literatura não bíblica de orientação aos novos convertidos, já falava sobre a oferta de primícias, mesmo nas igrejas dos gentios. Então, ainda que eles não tenham tratado isso como aquele padrão literal da lei de Moisés a ser seguido, me parece que eles perceberam que havia uma lei. Para mim, mais importante na lei é primazia a Deus. O que eu aprendi quando criança, meu pai nos ensinou a dizimar de tudo que se ganhasse. Não importa se era mesada, dinheiro de um tio, aqui, não sei se aqui chama bom princípio, aquele dinheiro que as crianças pedem no começo do ano, que acorda os vizinhos cedo, que foram dormir tarde na festa. Eu fico imaginando hoje a gente abater cedo para sair na frente e tentar coletar o dinheiro entre os amigos, devia importunar que só. De vez em quando a gente ganhava dinheiro, de vez em quando a gente ganhava era um xingo. Né? Mas eu não... tem um nome para isso aqui em São Paulo? Que eu acho que eu já misturei. No Paraná e chamo de bom princípio. Né? Ninguém nunca bateu na porta da casa de vocês no dia 1º de janeiro? Vocês são afortunados. A gente ia lá e dizia, feliz ano novo. Aí tinha uns que abriam a janela e dizia, obrigado, e fechava. A gente não vai dar nada, miserável. Não importa o que ganhasse, a gente foi orientado pelo papai, tem que dizimar. Desde o primeiro emprego de cada um, que todo mundo começou a trabalhar na adolescência, recebeu o dízimo. A gente dizia, pai, dizima do bruto ou do líquido? Sempre tem um esperto que pergunta isso. Papai dizia, quer ser abençoado no bruto ou no líquido? Meu pai dizia, todo ganho, direto ou indireto, a longo prazo, deve ser dizimado. Quando a gente começou a ganhar vale alimentação, ele dizia, dizimo vale alimentação. Falei, a igreja não tem nem como depositar isso. Ele diz, dá para um necessitado ou você dá para alguém na rua comer. Né? Papai ensinava a gente a fazer isso. Mas ele dizia para a gente, não é só dizimar. Meu pai dizia, o dízimo é a 10ª parte. Mas se você entender o que é primazia, a primeira 10ª parte é de Deus. E não a última. Então eu cresci praticando isso. Mas depois de crescido, eu falei, mas peraí. No Velho Testamento, dízimo era uma coisa, primícia era outra. Primícia, Deus diz, ninguém come nada enquanto não entregar. O dízimo só era entregue depois da apuração final de qual foi o ganho. Um era para dizer, deu primeiro. O outro, quando fazia o balanço geral, era dizer, você que eu já honrei primeiro, te honro agora na ponta de novo. Então não era a mesma coisa. Então, de vez em quando as pessoas perguntam, pastor, como eu devo fazer? Pastor Eibe, no fim, vai dar uma explicação rápida do que como igreja pensam e fazem. Eu estou aqui para falar de uma lei. Na nossa igreja, a gente tem no nosso envelope de contribuição, a pessoa escolhe o que está fazendo. Dízimo, oferta, primícias, ação social. Volta e meia, nós temos gente que fala, o que é esse negócio de primícia? Porque a gente não fala o tempo todo, toda hora, não é um princípio que a gente fala muito. A gente diz, olha, alguns que querem entregar, né, os primeiros frutos, mas pastor, como eu faço isso? Então a gente tem lá, desde do assalariado que diz, eu vou entregar o equivalente a 1 de 30, o primeiro dia do mês. Mas, gente, primícia não é algo que se limita também à parte financeira. Por exemplo, Andrew Murray, grande escritor cristão, ele dizia que o devocional deveria ser feito pela manhã. Que quando você santifica o começo do dia, você santificou o restante do dia. Né? Eu, particularmente, não creio que isso é uma superstição cristã, mas eu gosto de virar o ano na presença de Deus de joelho dobrado, e dizer, os primeiros minutos é seu.
né? Existem muitas formas e maneiras. Então, eu não quero dizer para você o que é que você tem que fazer. O que eu quero dizer é que nos últimos anos, Deus começou a me fazer entender e praticar algumas coisas que fizeram muita diferença na minha vida. Fizeram muita diferença na vida de muita gente próxima. Então, eu quero encerrar aqui. Tem mais 2 minutinhos? Se fosse tão fácil assim, devia ter pedido logo 5, né? Eu acho que uns 2 conjuntos de minutinhos, né, vão ser suficientes. Vou dar 2 testemunhos rápidos. Um deles aconteceu com um dos discípulos que eu acompanho há muitos anos, Marciano, que hoje é o que assumiu o pastorado da Alcance Curitiba. Eu estou mais na supervisão das igrejas desde dezembro de 2018, ele está à frente. Eu comecei a igreja na casa dele. Então, lá em Curitiba é o meu discípulo mais antigo. Eu me lembro logo no começo da nossa caminhada, ele passou por uma revolução, quando ele foi entendendo essas verdades financeiras. E um dia ele chegou para mim e falou assim, chefe, ele sempre me chamou de chefe, nunca consegui mudar isso nele. Ele falou assim, chefe, Deus falou um negócio comigo doido. Eu falei, o que é? Ele falou, cara, eu senti no meu coração, e eu tenho certeza que é de Deus, que eu tenho que dar o melhor dia de faturamento das minhas empresas para Deus. Eu falei, para. Você está falando de ganho ou de faturamento? Ele falou, faturamento. Eu falei, não tem nada na Bíblia que mande você fazer isso. Mas se o Espírito Santo está te pedindo, aí você aprenda com Ananias a fazer o que ele pediu e não abortar o processo. Eu falei, isso é doido. Ele falou, eu tenho certeza que é de Deus e gerou fé no meu coração. Eu falei, bora fazer. E ele começou a fazer a loucura. E ele começou a crescer de forma sobrenatural nos negócios dele depois disso. Mas um dia eu estava orando e eu senti Deus falando comigo, quase como assim, vai lá dar um upgrade no negócio. Chamei ele e falei, vem cá, eu quero que você sonde seu coração, considere diante de Deus. Eu creio que o que eu vou te falar é de Deus, e Deus vai te confirmar com a mesma certeza. Eu falei, comece a entregar a Deus o primeiro dia de faturamento. Ele falou, meu primeiro nunca é melhor, vem depois. Eu falei, presta atenção. Entrega o primeiro. Primícia. Falei, no final do mês, se apura com o melhor. Se lá no primeiro deu X, e você aqui descobriu o que é X mais 3, você dá mais os 3. Eu falei, desse jeito você vai praticar tanto primícia, como você vai dar o mais, que é o melhor que você quer dar. Mas você vai juntar 2 princípios em um. Ele falou, entendi. Eu falei, se cair no seu coração, ele falou, já caiu. Eu vou dar o melhor, mas eu também vou dar primeiro antes de comer. Eu falei, exatamente. E a vida dele deu uma guinada depois. Não estou aqui dizendo o que você tem que fazer. Ele teve uma palavra de Deus para a primeira etapa. Eu dei uma palavra de Deus para ele na segunda. Nunca mandei mais ninguém na vida fazer isso. O segundo testemunho, porque eu estou dizendo que Deus pode trazer coisas diferentes ao coração das pessoas. Meu filho Israel, ele começou a trabalhar com carteira assinada, acho que tinha 16 anos. 15 para 16 ou já 16 anos de idade. Eu acho que já era 16. E eu lembro da empolgação dele o primeiro mês. Tudo que ele falava, pensava e respirava o primeiro mês meu primeiro salário está chegando. E pensa no menino cheio de plano. O dia que ele recebeu, e eu sabia que era o dia que ele ia receber. Nós já estamos esperando ele em casa para ver como ia ser o negócio. E ele chega já assim, feliz, empolgado. Falei, aí, recebeu o primeiro salário? Ele falou, recebi. Aí eu fiz que nem meu pai, dei uma de fiscal. Já separou a parte de Deus, que é o dízimo. Ele olhou para mim e falou, eu não vou dar o dízimo. Foi a mesma coisa que apertar o botão para botar o vulcão em erupção. Quando aquilo tudo foi ferver dentro de mim, eu falei, não, ele não é louco. Não foi isso que ele aprendeu a vida inteira. Eu falei, tá me trollando. Quem semeia, colhe, né? Eu brinco com muita gente. Eu falei, o que é que você vai fazer? Ele falou, ele deu uma risadinha e falou, não, tá te provocando. Ele falou, pai, eu não vou dar o dízimo, vou dar tudo para Deus. Quando ele falou isso, eu devo ter feito uma característica. Ele falou, o senhor não está feliz? Ele falou, o senhor que me ensinou o princípio das primícias. Ele falou, pai, é o primeiro salário da minha vida. Eu falei, filho, claro, tá certo. Arranquei o chapéu de pai, botei de pastor, de homem de Deus, de pregador. Fiquei lembrando das dores de barriga que eu dava no meu pai, com as loucuras que eu fazia. E falei, você está certo. Né? Você tem o resto da vida para ganhar salário, para fazer o que você quer. Bota Deus primeiro, vá para o fim da fila. Né? Me deu aquele aperto, pensando, é mais fácil eu fazer isso do que vê-lo fazer. Mas depois a ficha caiu, contei para a Kelly e falei, amor, apoia, não faça a cara que eu fiz. E aí, eu lembro que depois nós tivemos uma conversa. Ele falou, pai, onde eu entrego isso? Falei, filho, aí contigo. Ele falou, eu vi que na igreja tem um xizinho lá da primícia. Ele falou, você entrega a sua primícia na igreja? Eu falei, eu não. Todos os meus pastores entregam, todo mundo entrega, eu não. Ele falou, por que não? Eu falei, eu tive uma palavra de Deus por pelo menos um tempo fazer isso na vida do meu pastor, que é o Wade. Quando eu falei isso, ele falou, pai, acendeu um negócio aqui dentro de mim. Eu acho que eu vou dar para o Wade. Falei, faça o que Deus te dirigir. E me olhou com a cara assim, mas o Wade não precisa. Eu falei, filho, honra não é para quem precisa, é para quem merece.
Eu falei, generosidade você aprendeu com seu pai, esmola você aprendeu com seu pai, isso a gente faz para quem precisa, honra é diferente. Eu falei, ora você decide. Eu tinha esquecido dessa história, Marcílio, que me lembrou depois. O detalhe final, deixa eu contar, tem a parte A e a B. Alguns meses se passaram, um dia eu recebo um telefonema de uma pessoa que eu não conheço. Ô pastor, o senhor não me conhece, estava lendo seu livro, Uma Questão de Honra. Quando chega no capítulo que o senhor fala da lei das primícias, ele falou, cara, eu tive uma experiência. Eu ouvi Deus falar comigo. Foi uma experiência única, singular. Eu falei, glória a Deus, querido. Eu vou, posso te contar o que Deus falou? Eu falei, pode. Ele falou, eu ouvi a voz de Deus nítida e clara, dizendo que seu filho, ele falou, não te conheço, não conheço seu filho, mas essa voz me disse que seu filho, alguns meses atrás, honrou a Deus com uma oferta de primícia. Eu lembrei na hora do salário. Falei, é verdade. Ele falou, e Deus mandou, em nome dele, eu honrar seu filho. Ele disse, eu quero dar um carro de presente para ele. Eu falei, não, esquenta com isso não, menino nem carteira tem. Na época, acho que estava para fazer 17 anos, ele falou, aí o problema é de vocês. A voz mandou eu dar o carro, você não pode dirigir, você vai guardar, você vai vender, esse negócio não é comigo. Gente, eu lutei contra aquilo. Eu não conhecia a pessoa. Falei, não escrevi livro para os outros achar que tem que fazer coisa pela gente. Falei, não quero. Ele falou, pastor, Deus que me mandou. Eu vou descobrir o CPF do menino, eu vou fazer. Eu falei, eu venho, deposito em juízo. Né? O negócio assim, eu lutei com aquilo um tempão, aquela preocupação ética, até um dia Deus falar comigo. Né? E depois que Deus me deu o enquadro, eu baixei a bola, mas falei para ele, reúne sua família, eu quero falar com eles. Porque aqui todo mundo sabe que eu não te pedi nada, eu não estou dizendo o que você tem que fazer. Ele falou, pastor, está tudo explicado, mas se o senhor quiser explicar, faça a segunda vez. Mas quando saí daqui, contei isso no primeiro culto, eu não costumo contar nem o testemunho do Marciano, nem do meu filho, falei poucas vezes disso até hoje. Mas, a hora que eu saí, Marcílio me lembrou de outra. Falei, mas a benção não foi só o carro. Falei, foi não? Ele falou, foi não. Ele disse, quando seu filho entregou a oferta para o Weibe, Andréia liberou o poder das palavras de voz alta, disse, queria um genro desse. Falei, meu Deus, o carro foi nada. A benção foi outra. Querido, deixa eu dizer para você o seguinte, alguma coisa, vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Dá um alívio assim, o cara não perdeu o controle, não esqueceu. Eu acredito que uma coisa que o Espírito Santo está tentando trazer ao nosso coração não diz respeito à contribuição. Aliás, uma coisa que eu amei, que as ofertas foram feitas antes do ensino, de uma forma bem rápida. Nós não estamos aqui, algo que você vai perceber que nós vamos enfatizar nesses dias, é que a gente não está aqui tentando fazer com que você contribua. Nós temos testemunhos da fidelidade da igreja, né? E acredito que Deus vai honrar muito, tanto a estrutura como a vida de vocês. A minha preocupação é ajudar você a entender como fazer a coisa certa do jeito certo. E acredito que o alinhamento que Deus quer trazer diz muito respeito a colocá-lo em primeiro lugar. Alguns anos atrás, eu estava numa fase muito difícil, financeiramente falando. Vendi tudo que eu tinha, tudo, casa, carro, tudo que tinha. Na época, até televisão 29 polegadas era patrimônio, casa de tubo, hoje vale nada. Vendi tudo que tinha para começarmos uma igreja no interior do Paraná. Levei mais 6 famílias comigo. Eu fui sem sustento e levei mais 6. Era um desafio, assim, sem precedentes. E eu me lembro que os primeiros meses nós já comemos tudo as reservas. Estava assim, todo mundo baixou o padrão de vida no chinelo, no limite. Mês de janeiro, eu precisava sair muito, foi quando eu comecei a sair, viajar, pregar, vender livro, era para investir naquela estrutura e cuidar daquela turma. Depois percebi que Deus usou aquilo para me colocar de volta, né, num ministério itinerante e cumprir outro propósito. Mas mês de janeiro era um mês que, férias, não tinha evento nas igrejas, não tinha convite. Janeiro era o deserto. E eu lembro que eu já estava orando no final do ano, falei, Senhor, janeiro está chegando. Janeiro era o inverno de antigamente. E eu falei para Deus, eu tenho 2 convites. Eu posso passar 3 semanas na África. Na África nós vamos bancar a viagem. Nós temos que levar dinheiro para os missionários, nós temos que dar comida para o povo. Eu tenho que levar livro para dar de presente, pagar excesso de bagagem, para trazer tudo. É só botar o que nós não temos. Falei para Deus, mas eu tenho um convite para passar 3 semanas pregando na Europa. Na Europa eles vão pagar tudo. Na Europa eles vão comprar o livro em euro. Euro estava quase 5 na época. Hoje está mais. Né? Falei, eles vão bancar tudo, eles vão nos dar oferta. Na Europa eu volto com dinheiro para cuidar de todo mundo. Falei, se o senhor não me falar o que fazer, eu estou em aperto.
Eu sei que a necessidade dos africanos é gigante. Falei, mas do meu povo aqui, eles também estão no limite. O que é que eu faço? Falei para Deus, quanto mais eu oro, a sensação que eu tenho é como se o Senhor falasse, escolhe aí. Naquele dia o Espírito Santo diz, escolha aí. Eu falei, faz comigo não. Ele diz, julgue o que é melhor e escolha. É claro, como homem de Deus, escolhi o quê? Europa. Vendi tudo o livro, ganhei muita oferta em euro, cheguei, cuidei daquela família. Foi um negócio assim especial, uma grande bênção. Alguns meses passaram, mais ou menos em maio. Um dia eu estou orando, o Espírito Santo disse, acha que você fez uma boa escolha? Falei, do que é que o senhor está falando? Foi lá do início do ano. Falei, eu acho que sim, o senhor honrou. Antigamente tinha esse chavão, né? Deus honrou. O Espírito Santo falou, você fez a escolha errada. Falei, como é que é? Deus diz, era o início do seu ano. E você está muito mais preocupado em receber do que dar. O Senhor disse, você quer colher das nações mais ricas, semeie primeiro das mais pobres. E Deus começou a me ensinar uma série de princípios que revolucionou minha cabeça e minha forma de pensar. A partir daquele dia eu falei, daqui para frente, nós vamos entrar no modo loucura. Se Deus não falar, nós vamos na coisa mais louca que tiver. Nossa igreja como igreja dizima. Nossa igreja como igreja primicia. Toda a primeira entrada do ano, não fica nada. Eu lembro de um ano que o tesoureiro falou, pastor, ainda está de pé aquele negócio? Eu falei, tá. Ele falou, pastor, fala isso não. Eu falei, por que não? Ele falou, pastor, o senhor não tem noção como foi a entrada hoje. Eu falei, a primeira parte é de Deus, filho. Mas, pastor, eu falei, não é de Deus quando é ruim, é de Deus sempre. Mas a gente começou a perceber Deus nos testar em tantas coisas sobre essa lei, e quanto mais nós a praticávamos, mais a coisa mudava, que hoje eu estou convencido de que não importa como. Se você entender uma maneira de dizer, Deus, eu tenho que te dar primazia, eu tenho que te dar honra, procure aplicar. Mas acho que uma chave para fechar no nosso coração e a gente terminar aqui, é a gente reafirmar o lugar de senhorio e de primazia de Deus na nossa vida. O primeiro lugar é dele. Deus não quer tirar nada do que você temos. Ele só quer ter certeza, na verdade ele tem certeza de tudo, ele só quer que a gente tenha certeza que ele ocupando o primeiro lugar, nós nunca perdemos absolutamente nada com isso. Então a primeira casa que eu comprei, eu decidi dar com primícia. Ninguém tem que fazer isso. Meu filho decidiu dar o primeiro salário, você não é obrigado a fazer isso. Mas muitas vezes a gente percebe Deus levando pessoas, como fez com Abraão, como fez com os israelitas em relação à primeira cidade. E são coisas que às vezes, porque nós não entendemos a lei espiritual, não faz muito sentido. Tudo o que eu peço é que você fique atento. Talvez Deus só queira os primeiros momentos do seu dia. Mas existe algo por trás dessa lei que dá primazia, põe Deus em primeiro lugar, que nós precisamos entender e procurar praticar de alguma forma. Eu queria que nós terminássemos orando. Pastor Ivo, o senhor já podia até fazer essa oração e talvez depois trazer alguma explicação. Amanhã e sábado nós vamos crescer na construção e nós vamos ter um tempo assim, eu acredito vai ser muito especial. Além de ensino, eu creio que existe uma liberação profética de Deus nesses dias. Então seja você aqui, seja você que nos acompanha pela internet, talvez você esteja aqui hoje, não possa estar todos os dias, mas vai poder acompanhar online. Eu creio que além do entendimento, Deus vai desatar algo especial. Então fica aí o meu encorajamento para que você leve a expectativa do seu coração em nome de Jesus.